Pai do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a cada um de vocês. Deus possa abençoar poderosamente Mônica Moreira. Deus te abençoe, Mônica Moreira. O link está aí para vocês compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Eu peço a Deus que abençoe muito essa live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça de deixar o teu likezinho, que é a tua curtida. Nunca esqueça, gente, de deixar o likezinho, né? E que a tua curtida deve. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nunca esqueça de deixar o teu like, que é a tua curtida, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente cada um que vão assistir essa live e que Deus já se encarregue, né, de toda essa live para a honra e glória do nome de Jesus. Que o espiritual tome frente desta live em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, enfim, todas as pessoas que irão participar, todas as pessoas que irão deixar o seu likezinho, que é a sua curtida. É importantíssimo que você faça isso. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, Apóstolo Reginaldo Rolim, e aciona também o sininho das notificações. Eu era para entrar às 15 horas, mas não deu para mim entrar às 15, mas acabei de entrar agora às 16h28, 16h28 do dia 18/4 de 2025. Hoje é 18/4 de 2025, são 16h28. 16h28 de 16/4 de 2025. Eu gosto muito de dizer data e hora, porque eu fui orientado por Deus assim para fazer. Eu tive um sonho. Esse sonho foi diferente de todos os outros, desde o primeiro dia que eu tive sonho, comecei a sonhar. Era uma assembleia de anjos de Deus. Era uma mesa gigantesca, né, com dezenas e dezenas de lugares, e existia seres iluminados, como um anjo de Deus, né? Eu só sentia que todo aquele ambiente estava muito iluminado. E nessa assembleia me sentei para poder ouvir todos os que estavam ali. E eu entendi algumas coisas que aconteciam. Isso eu estou falando da minha pessoa, da minha forma, da minha maneira de ser espiritual. Tá? Eu estou contando um sonho, que esse sonho foi o sonho que eu tive. Eu era uma mesa muito grande e ali estava anjo de Deus. Eu senti que era a presença de anjo porque eram seres iluminados, né? Era uma luz em cada cadeira, uma luz muito grande, uma luz muito gigante. E eu entendi que eu estava em uma assembleia. E logo eu vi uma voz dizer: você está em uma assembleia. É assembleia espiritual, posso dizer assim, celestial, uma assembleia celestial, uma assembleia espiritual. E aí eu comecei a sonhar e comecei a ver coisas. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu nunca tive um sonho semelhante a esse, mas com a riqueza de detalhes muito grande. E são essa riqueza de detalhes que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso. Compartilhe esse link com mais 100.000 pessoas. Vai compartilhando para o pai, para a mãe, para o tio. Você compartilha com os seus amigos no WhatsApp, seus grupos no WhatsApp. Os seus pais vão compartilhando com seus amigos e grupo no WhatsApp, e assim todas as pessoas que receberem vão compartilhando com seus amigos e com seus grupos no WhatsApp. Isso é muito importante que assim aconteça, tá bom? Então, o link está aí na descrição, Apóstolo Reginaldo Rolim, e aí você pode sair distribuindo. Está ao vivo, o Apóstolo Reginaldo Rolim está ao vivo, e o que ele tem para dizer é muito importante, sempre será muito importante. Daqui a uns dias eu não vou mais nem dizer, para que vocês possam compartilhar o link, porque as pessoas em si, Kátia Guimarães, mesmo irão adentrar, mesmo irão sentir a importância de poder acompanhar essa live. Porque eu costumo de sempre dizer e reafirmo que essa live, vocês assistem coisas que amanhã vai sair nos noticiários brasileiros e internacionais. Vocês vão acompanhar nessa live coisas que amanhã todos os noticiários do território nacional brasileiro, blog, site, nacional e internacional vão divulgar nesta live, aproximadamente 24 horas antes. 24 horas antes, em algumas situações, no máximo 48 horas antes. Mas você vai ver a data dessa live, dia 18/4 de 2025, e o horário são 16h31 agora. Comecei 16h28, agora são 16h31 do dia 18/4 de 2025. E nesse momento que eu estava nessa reunião,
espiritual, eu estava ali, estava tranquilo, eu estava ali como se tivesse todo vestido branco também. E eu estava ali tranquilo, sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus falando comigo, ao meu coração, não temas, você está em uma assembleia espiritual. E eu estava ali naquela assembleia espiritual, o Espírito Santo de Deus falando comigo, e o Senhor dizia, nunca deixe de dar as horas, e nem a data. 18/4/2025, agora são 16h32. Para que você não seja copiado por quem quer que seja. Eu costumo dizer uma coisa, olha, se alguém faz qualquer tipo de live, em território nacional ou internacional, e eu tenho ciência daquela live, sim, que é dificílimo, eu jamais vou falar qualquer coisa parecida com aquela pessoa falou. Se aquela pessoa falar alguma coisa, eu não falo. Porque eu me prontifiquei diante de Deus e Deus me chamou à responsabilidade, como ele disse. Eu vou revelar a você muito antes do acontecimento, 1 dia, 2 dias antes do acontecimento. E aí você vai ter data e hora para que todas as pessoas sejam iluminadas e possam saber que contra a prova não existe argumento, vai ter data e vai ter hora. Qualquer pessoa que queira fazer algo parecido com você não vai conseguir, porque o YouTube está lá, data e hora. Não adianta depois dessa live alguém tentar fazer outra live e dizer coisas semelhantes a que foram ditas aqui. Pode dizer até a data, mas não vai dizer a hora. Os minutos, principalmente, são 33 minutos, hora 16h33. 16h33. 16h33 do dia 18/4/2025. Esses minutos é que não dá para copiar, não dá para bater. Nem a hora, nem o minuto. Né? Não dá para bater. Eu vou começar agora. Gostaria que você compartilhasse toda essa live para centenas e centenas e milhares de pessoas que pudesse também ser abrilhantado por esta live de hoje. E pudesse ser muito abrilhantado. E vocês, eu vou pedir 100 vezes, se necessário for, 100 vezes, se necessário for, para você fiscalizar esta live. Se você fiscalizar essa live hoje, diversas vezes assistir o momento do sonho, o momento da revelação, diversas vezes você assistir, você não vai ter motivos, né, para desconfiar. Você vai ter todas as provas possíveis que um ser humano pode ter através dessa live. Por aquilo que em sonho, eu tenho certeza que eu sou muitíssimo usado em sonho, que eu vou contar a partir de agora. Mas, mais uma vez, pastor Torquato, Deus abençoe na Bahia. Mais uma vez, eu vou pedir para você compartilhar essa live com seus grupos de amigos, grupo da família, grupo do colégio, grupo da faculdade, do trabalho, sabe, da comunidade cristã que você faz parte. Compartilhe aí, tá certo? Deus possa abençoar vocês, evangélicos, católicos, espíritas, que estão me assistindo, né? Todos evangélicos, Deus abençoe e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. A cada um de vocês. Sou seu servo, conservo, apóstolo Reginaldo Rolim, servo de Deus em primeiro lugar. Profeta de Deus, como diz Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, seus servos, profetas. Isso está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Que Deus abençoe ao território nacional brasileiro, que Deus abençoe a todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Que os anjos do Senhor acampem ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro e que os anjos do Senhor cure, trabalhe na sua recuperação da cura do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos. Vou começar aqui a live, né? Espero que vocês deixem o seu likezinho, que é a sua curtida. É importante demais que você deixe a sua curtida. É importante demais que você deixe o seu like. Gente, é muito importante. Você deixar a sua curtidazinha, que é o seu like, o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo, tá bom? E eu profetizo e abençoo a todos vocês que deixaram o seu likezinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória, para todos sempre.
E aquele que crê diz amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a sua recuperação. E que os anjos do Senhor acampem ao redor do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe a nação verde e amarela que ama cada milímetro do território nacional brasileiro. A oração do justo vale muito, esse efeito. Paulo Silas estava preso e eles começaram a orar. E ali o Senhor enviou um anjo e abriu os cárceres. Houve um terremoto e houve uma abertura dos cárceres. E eles saíram, Paulo e Silas. Enquanto a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus está orando, Deus está quebrando cadeias, grilhões e cadeados no reino celestial. Enquanto o nosso povo está orando, Deus está quebrando cadeias, grilhões e cadeados no reino espiritual. E é necessário que toda a humanidade, todo o território nacional brasileiro reúna-se em oração e clamor pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, porque as coisas é espiritual, não é contra carne nem contra o sangue que temos que lutar, e sim contra todas as potestades e principados que pairam na região celestial. É bom que vocês saibam disso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é contra a carne, nem contra o sangue que temos que lutar, e sim contra todos os principados, todas as potestades que pairam na região celestial. Entende? A nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra espíritos malignos das trevas, dos reinos superiores, contra as potestades e principados que pairam no reino celestial. Então, eu vou começar. Eu tive um sonho, e neste sonho, deixa eu pedir a pastora Ana aqui. Pastora Ana? Eu tive um sonho, e neste sonho, eu quero começar agora, eu vou dizer um minuto que eu vou começar aqui a live, deste sonho, para que vocês possam me acompanhar. Água, pedir aqui um pouco d'água, para que vocês possam me acompanhar. A hora, nesse exato momento, são 16 horas e 39 minutos do dia 18 de 4 de 2025. 16 horas e 39 minutos do dia 18 de 4 de 2025. Nós estamos nos 12 minutos e 37 segundos. 12 minutos e 37 segundos do início dessa live. 12 minutos e 37 segundos do início dessa live. Eu começo agora a contar o sonho. E eu quero que você preste bem atenção, né, à seriedade e à gravidade de tudo aquilo que eu vou contar neste sonho. Eu tive um sonho que eu fui levado e eu entrava em um ambiente muito espaçoso, era um ambiente muito iluminado, e é uma mesa com dezenas de cadeiras. Não deu para mim deduzir quantas cadeiras ali estavam naquela mesa linda e maravilhosa, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que me dizia: este é um ambiente espiritual. Você está em uma assembleia das coisas espirituais. E eu me sentava em uma das cadeiras, todas as cadeiras estavam preenchidas, mas eu via só um clarão muito grande nelas, e eu senti que eram anjos de Deus que ali estavam. E ali começava-se uma oração e uma reunião, e começavam a dar muitas pautas dentro daquelas orações e daquela reunião. E aí eu via a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, e uma das pessoas, um dos anjos de Deus iluminados, o Senhor falava bem claro, perante uma parte que mais iluminada estava em uma cadeira. E o Senhor me dizia assim: Reginaldo, faz uma live e conta a nação brasileira. Quando eu comecei a querer fazer essa live, era dia 17. Um dia antes de hoje. Então, se hoje é 18 de 4 de 2025, era 17. Eu não consegui entrar na noite do dia 17. Não consegui entrar. E Deus dizia assim: não entre porque você vai ser mostrado algo. Quando foi depois da meia-noite, já passou do dia 17 para o dia 18, porque passara da meia-noite. Passou do dia 17 para o dia 18, porque passaram da meia-noite. Era meia-noite 1, meia-noite 2. Eu fui dormir e sonhei. E quando eu sonhei,
Eu estava nessa assembleia espiritual, nessa mesa. E aí o Senhor disse, agora você tem que ver tudo aquilo que o Espírito de Deus disse. E você vai ter que contar à nação brasileira tudo aquilo que você está vendo aqui. E eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. No que eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Espírito Santo de Deus disse assim, peça de uma maneira ensurdecedora, de uma maneira insistente, muito, sabe, insistente de 1000%, 1000 vezes mais, 1000%, 1000 vezes mais, para que o território nacional brasileiro certifique suas orações, mas que ele peça por um maior número de pessoas orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque as coisas que lá ele está passando não são físicas, mas também tem a sua porcentagem espiritual muito grande. A sua porcentagem espiritual é muito grande. Aí o Senhor, o Espírito de Deus me disse, você lembra que no dia 7/4/2025, foi relatado a você em sonho tudo que o presidente está passando hoje, quanto à prova, Reginaldo, não existe argumento. Se você mostra a prova, e se você bate nas horas, e você bate nos minutos, e na data, não tem como dizer que não foi. Ou que a nação brasileira e os familiares do presidente Jair Messias Bolsonaro não estão sendo avisados que a briga é muito mais a porcentagem espiritual do que física. Então, no dia 7/4/2025, foi colocada ali a porcentagem. Foi colocada ali a porcentagem espiritual. A porcentagem espiritual foi colocada ali. Foi colocado tudo ali, aquela porcentagem espiritual. Foi colocada a porcentagem espiritual. Você coloca a sua água aí, porque já eu vou orar sobre a água, tá bom? Já deixa a sua água aí, por gentileza. Então, foi colocado sobre no dia 7/4/2025, foi colocado sobre isso na live desse dia. Foi colocado sobre isso na live desse dia. No dia 7/4/2025. E tudo está lá, enquanto a prova não existe argumento. Agora é uma nova fase. Você vai pedir para que o povo que lhe assiste, em milhares de vezes, conquiste milhares de pessoas para que se proponham a se colocar de oração e jejum pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque, na verdade, eu vou te mostrar algo, um protocolo, que não é um protocolo médico, mas é um protocolo espiritual. Por isso, você está em uma reunião, uma assembleia solene espiritual. Você está em uma assembleia. E aqui estão anjos poderosos que estão nessa assembleia. Deus está ali com toda... Olha, vem cá, gente. O que é que diz o Salmo 91? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Tu está sentindo os anjos de Deus aí do teu lado? Ele está do seu lado? Só responde. Você sente ele do teu lado, mas ele está do seu lado. Se você teme a ele, a Bíblia não pode mentir. E o Salmo 91 também. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Tem pessoas que têm medo de anjo. Se você tem medo de anjo, de Deus, então você está completamente desprotegido, Satanás vai já te pegar. O anjo do mal, Satanás vai te pegar. Porque eu contemplo crentes lavados em remido no sangue do Cordeiro, irmãos que professam a minha própria fé, que têm medo de se aproximar das coisas espirituais. Meu Deus, eu fico com dó. As pessoas crentes lavadas em remido no sangue do Cordeiro têm medo de se aproximar das coisas espirituais. Então vamos lá. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele vai dar ordem a quem? Aos anjos de Deus, a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que nós não venhamos a tropeçar com o nosso pé em pedra. Então, para com esse negócio de ter medo. O amor lança fora todo medo. Você não sabia disso? Que o amor lança fora todo medo. Tem medo de falar de anjo? Você tem medo de falar de anjo? Então fica desprotegido e Satanás vai te pegar. É porque ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Está com medo de anjo por quê? Minha mãe dizia que cada um de nós temos um anjo da guarda. Aquele anjo que protege. Aí você vai lá, Moisés estava lá em Êxodo 33, ou o Senhor aparece a Moisés e diz, Moisés, eu não irei contigo nessa jornada, porque o povo é obstinado, duro, de semblante de coração. Se eu for no meio deles, eu vou consumir ele. Olha o que Deus diz. Mas eu enviarei um anjo contigo, Moisés. Está com medo de anjo? É sério mesmo? Eu enviarei um anjo contigo nessa jornada. O anjo está contigo. Esse 33. Quantas vezes, 91 salmos, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ele dará ordem aos seus anjos, teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eu não estou aqui para responder gente fraca que tem medo de anjo, não, viu? Tem medo de anjo, tem medo de Deus. Se tem medo de anjo, tem medo de Deus. Porque Deus é espírito. E importa que todos aqueles que adorem em espírito, o adorem em espírito e em verdade. Não vou dar uma aula a ninguém aqui que se acha teólogo, não. Vou não. Deixa eles aí. Deixa eles aí. Vamos lá. Olha. Então, nessa reunião solene, essas assembleias de coisas espirituais, eu vi ali, eram cadeiras que não acabavam mais, também eram seres iluminados que não acabavam mais, e os anjos do Senhor estavam ali. E o Senhor disse, peça oração, cada pessoa, milhares de vezes. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer, vai ficar gravado, você vai assistir, você vai gravar essa live, e você vai ver as conclusões depois. Se você contemplar as conclusões depois de fatos e acontecimentos que aqui estão sendo ditos, você tem que se preocupar muitíssimo, até mesmo se desesperar. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Esse sonho do dia 7, eu gostaria de pedir um favor. Eu, servo de Deus em primeiro lugar, Reginaldo Rolim. Existe aí um cortezinho que foi feito das 4 coisas do sonho do dia 7 de 2025. Dia 7 do 4 de 2025. Eu gostaria que vocês guardassem isso para vocês. Por quê? Lá eu passo para o sonho definitivo e encerro. Escuta. Lá fala sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Lá fala que eu vi um anjo segurando a mão do presidente e esse anjo estava segurando a mão do presidente no corredor de um hospital. Está lá. Não tenha aquela live por uma live qualquer, porque ela não é. Guarda ela e compartilha com milhares de pessoas. Tudo que foi dito na primeira parte, cumpriu. Dia 11, 4 dias depois, o presidente estava hospitalizado, passando ali pelo corredor do hospital, lá em Natal. Vocês não viram, mas o anjo do Senhor estava lá carregando ele, porque o sonho aconteceu. Eu vi o aparelho digestivo dele e uma dor no estômago. Ele foi internado pelo aparelho digestivo e uma dor que ele sentiu no estômago. Isso tudo está na live do dia 7 do 4 de 2025. Vocês não podem perder e tem que compartilhar com o maior número de pessoas. O meu espanto, o meu medo é por este outro sonho que eu vou contar quando eu terminar aqui. Isso se cumpriu. Bem, eu vi áudios como se fosse de WhatsApp, e uma autoridade entregando outra autoridade. Uma autoridade gravou outra autoridade e ele estava revelando o conteúdo do WhatsApp que estava ali. Também aconteceu. O assessor entregando a outra autoridade. 2 coisas aconteceram em menos de 10 dias. Do dia 7 do 4 de 2025 para cá. Hoje é 18 do 4 de 2025. O horário agora é 16h51. 16h51, nós estamos a 24 minutos e 44 segundos dessa live. 24 minutos e 44 segundos dessa live. Da data do dia 18 do 4 de 2025, 16 horas e 52 minutos.
Esses dois pontos aconteceram. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Não era para a nação brasileira estar dormindo na sua retaguarda, não. Era para estar atento. E a nação brasileira está dormindo. Algum líder evangélico, algum líder espiritual na nação brasileira, já era para ter proclamado que todas as igrejas orassem e jejuassem pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Se ele representa alguma coisa para essa nação, para essas igrejas, para esses homens, teriam que já proclamar de imediato nas redes sociais oração e jejum. Deus quer que os líderes espirituais dessa nação proclame de forma grande e imediatamente um jejum nas redes sociais e coloque, se o cara tem 300 templos evangélicos, coloca. Se a pessoa tem 1.500, coloca. 2.000 templos, 3.000, coloca. Todas as pessoas cristãs, católicas, evangélicas e espíritas deveriam proclamar às suas comunidades que levantassem orações constantes e jejum pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso é seríssimo. Então, duas coisas aconteceram. A terceira coisa que está no dia 7, eu vi uma autoridade. Eu pegava aqui, ó, tá lá. Pegava o telefone e ligava. É os próximos capítulos que vai acontecer. Ligava para outra autoridade e dizia assim, olha, eu tenho isso, 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 tenho aquilo de você. Se você fizer assim, 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 nós vamos fazer assim, vai dar certo para você e vai dar certo para todo mundo. Esse é tipo um acordo, é um acordo. Mas se você não fizer, todo esse pacote, tudo isso que tem aqui vai cair em cima de você. Está na live dia 7 do 4 de 2025. Está na live dia 7 do 4 de 2025. Está na live do dia 7 do 4 de 2025. E antes dessa parte que eu estou falando agora, eu falava sobre a anistia sendo aprovada. Porque depois que este homem gravasse e pegasse o que tinha gravado, que eu vi um áudio de WhatsApp, eu falei aqui, está lá na live, eu preciso que assistam esse negócio, do dia 7 do 4 de 2024. Está lá. E tem um cortezinho lá que eu coloquei. Detalhes sobre Bolsonaro. Eu coloquei lá, detalhes sobre o presidente Bolsonaro. Por gentileza, por favor, fiscalize. Eu preciso que vocês façam isso. Eu não quero ver vocês agoniados, desesperados, perto de surpresa. Porque nesta live é dito as coisas espirituais. Se elas são espirituais, em Amós 3,7, certamente se eu não falar coisa alguma, se antes revelar os seus segredos, seus servos profetas, antes da Rede Globo, da Record, do site, dos blogs nacionais e internacionais saírem 24 horas antes, vai sair aqui. É isso que Deus quer que você veja. Porque depois dessa gravação de WhatsApp, está lá, iria passar para a anistia. E teria tudo a contribuir com a anistia. Depois que aprovado a anistia, a justiça de Deus ia ser feita. A justiça de Deus ia ser feita. Depois disso, o telefonema de uma grande autoridade para outra grande autoridade. Ó, é assim, 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 assim. Ia tomar outro curso. Ia tomar outro curso. Porque foi dito naquela live, queira o diabo ou não queira o diabo, Deus iria conduzir Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Queira o diabo ou não queira o diabo, Deus irá conduzir o presidente Jair Messias Bolsonaro novamente à presidência da República. Também está nesta live que eu estou detalhando, desenhando, do dia 7 do 4 de 2025. Tudo está lá. Começou a acontecer a partir do dia 11, 4 dias depois da live. 4 dias depois da live começou. Tantas provas assim, é impossível que alguém ainda pense alguma besteira. Agora, o recado da parte espiritual, do Espírito Santo de Deus, do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Esse recado vem para todos aqueles que intimarem a 1.000 pessoas
Isso não é brincadeira. Se quem ama o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer isso, porque você possivelmente vai ver acontecer com ele o que eu vou dizer aqui. E eu espero que não aconteça. Eu espero que não aconteça. Eu, servo de Deus, em primeiro lugar, profeta de Deus, apóstolo de Namor, espero que não aconteça. Mas para isso, vocês têm que pegar 1000 pessoas de uma forma enlouquecida e convencer que o que nós estamos passando é gravíssimo e sério. Você está na sua casa nesse exato momento, você já comeu direitinho, você já tomou seu café, mas ele não. Ele está no leito do hospital e está sofrendo. Ele está sofrendo. E nenhum de vocês sabem o tanto que ele está sofrendo. E ele está sofrendo. Eu não olho para o boletim médico. Para mim, ele não diz o que o espiritual diz. O boletim médico, para mim, não diz o que o espiritual diz. Aí vocês vão fiscalizar. Vou começar agora a contar o sonho e não paro mais até finalizar. Começando agora a contar o sonho, não parando mais até finalizar, eu finalizo orando pela água, orando no Pai Nosso e fazendo um clamor. Compartilha com mais maior número de pessoas o link que está aí na descrição, apóstolo Reginaldo Rolim. Compartilha com o maior número de pessoas o link que está aí, apóstolo Reginaldo Rolim. E vamos lá. Eu fui levado a um canto muito espaçoso, uma mesa com dezenas e dezenas de cadeiras. Eu sabia que aquela mesa era algo forte espiritual. E o Espírito Santo de Deus chegou e disse: Reginaldo, não temas. O Senhor. Reginaldo, não temas. Sente na mesa porque você está em uma assembleia espiritual. E eu sentava na mesa. Né? Um dos anjos puxava a minha cadeira. Porque eu via, porque era só luz. Né? Era só luz, só luz, só luz. Puxava a cadeira e eu me sentava nessa cadeira. Quando eu me sentava nessa cadeira, todos sentavam, eram uns iluminados, outros mais iluminados do que outros. Dos locais que davam aquelas cadeiras, estava muito iluminado. Eu senti que era anjo do Senhor e o Senhor estava ali. E o Senhor falou assim: Reginaldo, não temas. Diz a nação brasileira o que você vai ver nesta hora, nesse momento, nessa reunião espiritual, pois tu estás em uma assembleia espiritual. Assim como o Senhor Jesus estava na mesa com seus discípulos na última Santa Ceia, naquela Santa Ceia, o Senhor não era costume se reunir com seus apóstolos, né? Na mesa, na Santa Ceia, mais ou menos assim, mas era muito grande. E eu estava ali, sentava, e era uma oração espiritual. Começava a entoar louvores, né? Louvores, adorações ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí oramos, eu orava, e eu sentia oração. Aí disse: eu vou te mostrar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E estava lá. E o Senhor disse: a porcentagem do que este homem está passando é muito maior no espiritual. Lembre-se, Reginaldo, e lembre-se a nação brasileira, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra todos os espíritos e potestades que para a região celeste. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Não se levantasse mais do leito do hospital. Era uma reunião do mal, né, com bruxos, com pessoas de magia negras, tentando fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não levantasse mais dali. E eles estavam fazendo trabalhos ocultos para que outros órgãos do presidente fossem atingidos. Outros órgãos do presidente fossem atingidos. E o Senhor disse: agora vai e conta nesta live e exige que cada um deles convide mais 1000 pessoas e todos os líderes espirituais dessa nação que amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, se preocupam com ele, deveriam ir para suas redes sociais, para suas formas de divulgação e evangelismo, fazer uma convocação para toda a comunidade, segundo os seus líderes espirituais, entrassem em oração, clamor e jejum, porque o outro lado está se organizando muito,
Só não venceu porque eu não permito. Mas a igreja tem que ser colocada de pé, porque são o sal da terra e são a luz do mundo. E aí eu vi 3 fatores. Eu vi a pressão do presidente sendo atingido por algo espiritual. A pressão, são 17 horas e 2 minutos. 17 horas e 2 minutos agora, do dia 18 de 4 de 2025. 17 horas e 2 minutos do dia 18 de 4 de 2025. Nós estamos em 35 minutos e 33 segundos dessa live. 35 minutos e 33 segundos dessa live. Em primeiro, a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro, atingido ou querendo ser atingido por algo espiritual, mesmo tendo medicação, uma alteração sobre a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, ele não está passando por isso. Não houve nenhuma matéria de blog, nem de site, nem de jornal. Isso é para partir desse exato momento. 17 horas e 3 minutos, agora 18 horas do dia 18 de 4 de 2025. Dia 18 de 4 de 2025, 17 e 3 minutos. E agora estamos a 36 minutos e 22 segundos dessa live. 36 minutos e 22 segundos dessa live. Esse é o primeiro ponto que atingia e descompensava a pressão do escolhido de Deus. O escolhido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, porque ele é escolhido de Deus. Mas a briga espiritual existe. A segunda coisa, algo espiritual queria paralisar as pernas dele. Algo espiritual muito forte queria paralisar a perna dele, como se fosse um AVC ou uma trombose. Como se fosse um AVC e uma trombose. E o Senhor dizia, a ti, Reginaldo, só cabe divulgar isso na live e pedir orações. E fiquem atentos o que vai sair depois das 24 horas, o que pode sair de 24, 48 horas depois. E eles irão saber que essa briga não é física, ela é espiritual. Era algo tentando atingir as pernas, como se desse um AVC, uma trombose nele. Porque foram pagos muito dinheiro. Foram pagos, mas muito dinheiro que você não tem noção. Foram reunidos de várias partes da nação brasileira e até mesmo de fora, de outros países, pessoas que fizessem esse tipo de trabalho. E os seus níveis espiritual da maldade eram maiores um do que o outro. Eram grandes. E é necessário a igreja se reunir. A terceira e última, para que também tocasse na próstata do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que houvesse um começo de algum tipo de problema na próstata. Então, são 3 coisas. Eu vou repetir a pressão para que houvesse uma alteração na pressão do presidente Bolsonaro por trabalho de magia negra pesadíssima. Um AVC ou uma trombose para paralisar ele ali e ele não voltar mais às ruas. Para ele não voltar mais às ruas. E em terceiro, uma possível problema na próstata. Nada disso está relatado aos olhos nus da nação brasileira, de sites, blogs e a imprensa, do que está sendo falado aqui nesse exato momento. Mas pode ser que você escutem nas últimas 48 horas. Nós oramos para que isso não aconteça, mas Deus determina a nação brasileira. Cada um, procure 1000. E os líderes espirituais cristãos dessa nação, procure as suas comunidades, quem amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um escolhido de Deus, que procure e convoque uma oração em jejum para toda a nação, assim como Esté fez com o rei Assuero, lá no castelo de Suzã. Assim como Esté fez com o rei Assuero no castelo de Suzã. É necessário
que isso aconteça. Quando eu vi aquilo, logicamente eu me preocupei. E o Espírito de Deus disse: fala tão somente na live e diga que eu, o Senhor, estou exigindo, não estou pedindo, que os líderes espirituais dessa nação cristã façam uma proclamação de oração e de jejum de forma imediata, correndo. Não é uma pessoa, não é duas isoladas, não é três isoladas, são os líderes da qual eu coloquei sob liderança de cada comunidade. Convoco os evangélicos em pesos, católicos, espíritas, todas as pessoas que amam a vida deste homem, para que todos façam orações, súplicas, porque a guerra espiritual está travada. A guerra espiritual está travada. E para que ele não passe por essas situações que você acabou de citar, para que ele não passe por essas situações que você acabou de falar nesse exato momento. Para que ele não passe. É as orações dele. Se o meu povo que se chamar pelo meu nome, você sabe, se humilhar, se arrepender e buscar o Senhor, eu ouvirei dos altos céus. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho contato com ninguém. E não é o meu intuito ter contato. O meu intuito só é passar nas coisas espirituais. Fazer com que vocês fiscalizem. Talvez alguém vai fiscalizar, vai olhar as datas e vai dizer, tem tudo a ver isso aqui. Tudo tem a ver isso aqui. E aí vai passar a dar credibilidade à voz do Espírito Santo de Deus que me usa. Porque eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu pudesse chegar a enviar a Michele Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, se eles assistissem isso aqui, para que eles pudessem dizer assim, vamos proclamar, vamos chamar os líderes que nós conhecemos, as pessoas espirituais que nós conhecemos, e vamos proclamar isso que Deus disse, Deus exigiu. Eu não estou falando que Deus pediu. Pediu uma coisa, exigiu outra. Deus exigiu que fizesse. Toda a nação. Não convoca todos para ir para a Avenida Paulista, para Copacabana. Todas as nações orar por ele, para que ele não passe por isso. Eu sou apenas uma pessoa que estou transmitindo a você um sonho profético de uma reunião, de uma assembleia espiritual que eu tive. Agora, se isso acontecer, espero que não aconteça, em 24 ou 48 horas, qualquer boletim médico, a partir desta data, 18/4/2025, eu comecei a live, era 16 horas. Está com 43 minutos e 40 segundos que eu comecei essa live. 43 minutos e 40 segundos. A hora são 17h10 agora. 17h10 do dia 18/4/2025. Vocês entendem? Se amanhã, com 24 horas, 48 horas, sair isso, é porque não foram ouvidos e atendido à exigência de Deus. De qualquer forma, de qualquer maneira, Deus, no seu tempo, irá conduzi-lo novamente. Mas pode ser que não ele se livre de passar por todo o sofrimento que ele está passando. Ele é o escolhido de Deus. Eu oro, eu me consagro, eu oro por ele, me consagro de jejum. Assim como a parte espiritual me pede o Espírito de Deus. Mas eu sou um. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Você já pensou, pega todos os líderes espirituais e suas comunidades.
faz uma ordem. Nós proclamamos por ordem de Deus, através de um profeta por nome Reginaldo Rolim. Se não quiserem fazer, tudo bem, fique tranquilo. A minha parte eu fiz. Eu vim aqui falar. Mas se porventura acontecer o que eu vi nesta assembleia espiritual, a culpa não será minha, porque eu repassei o que eu vi. A culpa será de quem ouviu, cresceu, empinou o nariz e não quis fazer. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Eu vou encerrar dizendo, depois de tudo isso, o Bolsonaro vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus. Ele vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus, mais maduro, mais bem trabalhado espiritualmente. E pode ter certeza, ele já não vai mais fazer as coisas que ele vinha fazendo antes. Porque Deus vai convencer ele no leito. Os anjos do Senhor vai convencer ele no leito. Para quando ele sair do hospital, ele ficar mais reservado. Tanto cuidado com a sua alimentação, com a sua segurança, e estar mais guardado. Sabe por quê? Porque Deus irá convencer ele. Dentro do teu lar, dentro da tua casa, você só vai sentar. Quem vai vencer a batalha por você, Jair Messias Bolsonaro. O Espírito de Deus vai dizer, sou eu. E ele vai sair do leito do hospital totalmente convencido, onde ninguém é capaz de convencer ele. Ninguém é capaz de convencer. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer ele. Ele vai ficar paradinho, porque Deus vai vencer. E aí, nesta peleja não tereis que pelejar, porque quem pelejará por você é o Senhor Jeová. Eu disse aquilo que o espiritual, o Espírito de Deus, me determinou que eu dissesse. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Se eu pudesse fazer isso aqui, chegar a Michele Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, faria. Até para que os mesmos tirem suas conclusões. Os mesmos tirem suas conclusões. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua família, pois ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. E Deus vai provar que ele é um escolhido de Deus. E toda a nação brasileira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória, para todos sempre. E toda a nação cristã do território nacional brasileiro, diga amém. Pai, eu consagro esta água. Quem beber desta água vai receber curas, milagres, prodígio e maravilha. Quem beber dessa água vai receber curas, milagres, prodígio e maravilha. Beba dela em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, por tudo aquilo que não é por fé é pecado. Beba da água. Que coisa linda, meu Deus. Ao teu poder, a tua glória, a tua presença, a tua majestade e a tua magnificência. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. E que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Vocês que são dizimistas, ofertantes, vocês que plantam a semente. Nós estamos nos organizando para a próxima etapa da nossa segunda visita ao sertão, onde as pessoas mal têm um arroz para colocar no fogo, e outra obra social que nós estamos fazendo. Vocês que plantam a semente no Pix 10 483 076, 1000 ao contrário 79, 10 483 076, 1000 ao contrário 79. Deus, ele me prometeu algo. Não se preocupa, porque as pessoas que te seguem e fiscalizam a tua live, vê a sinceridade e os acontecimentos dos fatos que acontecem, eu estou abençoando milhares e milhares e milhares de pessoas.
elas nunca deixarão de ofertar, elas nunca deixarão de plantar na semente por livre e espontânea vontade, porque eu tenho abençoado milhares e milhares deles na face da terra. Se Deus tem lhe abençoado e você já provou a bênção do Senhor, planta a tua semente do melhor que você pode fazer, do melhor, no Pix 10-483-076, 1000 ao contar 79. Eu tenho certeza plena e absoluta que Deus irá abençoar você e sua casa de uma maneira gigante, mas isso tem que ser com amor. Você vai plantar essa semente com amor. Não por obrigação, ou porque você está vendo eu falar sobre isso. Não, porque o Espírito de Deus tem que tocar em você. E quando o Espírito de Deus tocar em você, ele vai dizer, vai lá, faça essa quantia. E sobre a quantia que o Senhor colocar em seu coração, você vai lá e faz. Colocando no Pix 10-483-076. 1000 ao contrário, 79. 10-483-076. 1000 ao contrário, 79. Aquele que experimentou a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe que já recebeu dezenas e dezenas de bênçãos através dessa live, nunca deixarão de plantar sua semente. Mas o que eu quero mesmo é você que nunca teve o privilégio de plantar a semente. Plante essa semente com amor. O Pix está aí. Na capa do YouTube também tem. O PayPal tem tudo. 10-483-076. 1000 ao contrário, 79. Deus te abençoe na tua vida espiritual. Deus te abençoe na tua vida sentimental. Porque Deus está dando bênção sem medida a pessoa na vida sentimental. Nesse dia de hoje, tinha pessoas chorando, clamando, para que Deus pudesse resolver algumas situações da vida sentimental. E estavam muito confusas. E Deus vai ajudar você muito na terra. Planta a tua semente sob o Pix 10-483-076. 1000 ao contrário, 79. E espera o que Deus vai fazer por você. É coisa grande. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus proteja e guarde o presidente Jair Bolsonaro. E os anjos do Senhor acampem ao redor daquele homem, e que verdadeiramente todos escutem a voz do Espírito Santo de Deus, através de um escolhido aqui na terra, de um vaso de Deus, a minha pessoa, servo de Deus em primeiro lugar, profeta Reginaldo Rolim, apóstolo Reginaldo Rolim. Que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos levantando campanhas de consagração e jejum, oração pela vida do presidente. E os anjos do Senhor acampam ao redor dele, mas nós iremos fazer a nossa parte. O Brasil está sendo liberto. Acompanhe os fatos e acontecimentos que você vai entender e vai ver, vai compreender o que o espiritual está fazendo no território nacional brasileiro. Meu Deus, é coisa linda. E o que o espiritual decreta, a terra não tem poder de anular. Que Deus abençoe. Planta a tua semente no Pix 10-483-076. 1000 ao contar 79. Vai sair Igreja Evangélica Tá Lá Deus Vive, hein? Vai sair Igreja Evangélica Tá Lá Deus Vive. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amo vocês.